Amantíssimos irmãs e irmãos em Cristo, uma boa noite a todos mais uma vez, com muita alegria e com muita honra que nós retornamos para compartilhar mais um momento de estudo e reflexão. E sem mais delongas, para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, irmão, mestre e amigo, e a todos os amigos da espiritualidade. Agradecemos mais uma vez esta sublime e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, prestes a participar deste banquete de luz, de revigoração, de renovação, de entendimento deste trabalho que foi tão bem preparado por todos vós, que possamos estar aptos e receptivos às informações e mensagens que serão discorridas na noite de hoje, para que todos possamos ter o melhor proveito possível desse estudo. Com muita alegria nós estamos de volta e pedimos mais uma vez assistência amiga da equipe espiritual que nos ajude nessa tarefa para que possamos passar da melhor maneira possível tudo o que nos preparamos para compartilhar com os nossos irmãos na noite de hoje. Sendo assim, nada mais temos a dizer, apenas pedir a permissão de todos para que possamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Nós sabemos que o marco que foi a doutrina espírita para a humanidade. Mas temos que lembrar também que antes do nosso querido codificador, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivel, houve outros grandes colaboradores da própria doutrina espírita, não ainda com essa terminologia precisamente, mas outros fenômenos, outras personalidades que contribuíram diretamente para que o trabalho de Kardec fosse não um pouco mais facilitado, mas que já tivesse, que possuísse um caminho firme. Temos que levar em consideração que muitos desses irmãos estavam em outras partes do próprio continente europeu e até mesmo na América do Norte. E o fluxo de informações naquela época não é igual a hoje, que ela é praticamente instantânea. Então, para que, de repente, uma notícia, um estudo, um fato chegasse, atravessasse, cruzasse o continente, tardava muito tempo. E por isso da importância dessas pessoas que vieram exatamente contribuir para que a doutrina espírita fosse o que ela é hoje, e principalmente com a ciência. E a gente vai observar isso a partir de uns pequenos slides que a gente preparou aqui, para que a gente possa ilustrar isso de uma maneira muito melhor. Vejamos, meus irmãos. Aqui temos o nosso primeiro slide, que é a apresentação do nosso tema, fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. E aqui a gente tem talvez o mais famoso de todos, né, que é Hydesville. Temos as mesas girantes, que também foi na França e toda a Europa, entre outros. E esse breve percurso histórico aqui, se nós fôssemos levar em consideração todos os eventos mediúnicos que houveram, que houve na história da humanidade, a gente ia ter que voltar até mais antigamente do que a própria Bíblia. A Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos, no Velho e no Novo Testamento. Sendo que antes da Bíblia já havia civilizações inteligentíssimas, já havia todo tipo de manifestação mediúnica. A gente não vai percorrer todo esse tempo no passado, mas um tempo um pouco mais acessível a informações mais precisas, catalogadas e aonde a ciência ela estava envolvida. Pois bem, vamos lá. Nessa gênese da doutrina espírita, nós temos que levar em consideração a importância da reforma protestante, que quando ela chegou para questionar muitas questões envolvidas ao catolicismo, e coisas que aconteciam e que
os reformadores protestantes, eles questionaram, por isso que houve esse movimento e a fundação das religiões, ou da religião protestante, com todas as suas denominações, foi um campo muito vasto, muito difícil que eles percorreram, e quando a doutrina espírita, ou quando os fenômenos espíritas estavam envolvidos também no meio dos reformistas, muitos atribuíram a eventos espirituais, porém estava no campo do paranormal e de ações de forças satânicas e demoníacas. E sempre essa confusão fez com que as pessoas observassem esses fenômenos e não atribuíssem uma causa natural e nem que fossem obra de Deus. E isso, com o passar do tempo, veio a romper, muito embora muitas pessoas coloquem hoje em dia a doutrina espírita e as outras doutrinas espiritualistas de matriz africanas no mesmo contexto, mas são coisas completamente diferentes que não devem ser misturadas como uma coisa só, o que muita gente ainda, infelizmente, faz por falta de estudo. Mas muito bem. E aqui tem a justificativa, basicamente, da nossa questão de hoje. Antes de 1850, já no século XIX, muitos fatos e pessoas foram importantes para a sólida chegada do Consolador prometido por Jesus e seus colaboradores e adeptos. E eles difundissem com seriedade, firmeza, dedicação e respeito. Respeito acima de tudo. Antes de pré-julgar, conhecer e saber o que há por detrás. Nossa conversa na noite de hoje, meus irmãos, vai ser uma conversa muito mais informativa do que a gente fazer uma reflexão muito profunda sobre tal. A gente entende que muitas pessoas que estão dentro da doutrina espírita, elas conhecem alguns fenômenos, mas não conhecem esse percurso histórico que contribuiu diretamente, e às vezes são pessoas que, muitos são frequentadores, mas não participam de estudos. E de repente, essas informações podem levar, mesmo nós que estamos envolvidos, que estudamos e tal, algumas pessoas podem não conhecer e de repente ir buscar essa informação e se aprofundar um pouco mais nessas personalidades que nós vamos relatar aqui, ok? Muito bem. Emanuel Swedenborg, 1688 a 1722. A gente vai ver aqui, vai ter um percurso cronológico e outros vão estar meio que contemporâneos ao nosso querido codificador. Então, vejam só. Foi um vidente sueco, católico e estudioso da Bíblia. E vejam que coisa interessante. Um homem de ciência. Físico, astrônomo, zoologista, anatomista, economista, engenheiro e político. 20 anos de relação com todos esses fenômenos mediúnicos envolvidos aí. E vejam uma citação do próprio em um de seus escritos. Naquela mesma noite, o mundo dos espíritos do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim. Vi pessoas que eu conheci na Terra em diversas condições. É interessante que, como ele era católico, obviamente tudo que não era obra de Deus era obra do demônio. Então, como não havia ainda essa diferenciação para eles, fazia-se essa classificação de espíritos bons e espíritos maus. Os bons advindos de Deus e os maus advindos do demônio, do inferno. Não sabia ele ainda que esses espíritos que ele atribuía a serem infernais nada mais era do que espíritos de Deus também em situação ainda de ignorância e de maldade e que praticavam o mal, mas que não tinham nada a ver com o inferno que ele pensava existir. Tanto é que embaixo aqui, vi pessoas que eu conheci na Terra em diversas condições. Então, ele identificou pessoas que lhe foram caras, quando encarnadas, ou não, obviamente, mas que ele sabia que aquelas pessoas ali fizeram parte de uma existência material e continuavam existindo post-mortem, depois da morte.
E o Swedenborg foi um dos primeiros a ver uma nuvem densa formada ao redor da Terra. Sabe a famosa psicosfera do planeta? Aquela que é alimentada pelos nossos pensamentos e sentimentos? Essa emanação de cada um de nós, ela vai criando uma camada de energia que envolve o planeta. E quanto melhor for a condição do planeta, mais sutil, mais leve, mais harmônica é esta nuvem ou esta camada. Quanto mais inferior ou mais atrasada for essa nuvem, essa psicosfera, essa emanação deste planeta, indica ali a categoria dos seus habitantes, e ela é também mais pesada, mais densa, mais dura, mais difícil. Aqui está o senhor Swedenborg, Estocolmo, capital da Suécia, em 1688, morreu na Inglaterra em 1772. Dominava quase todo o conhecimento do seu tempo, foi nomeado nobre. Primeira visão e revelação espírita, 1743, aos 55 anos de idade. Então, aquele irmão nosso diz, eu não sinto um calafrio, eu não sinto um tremor, e já tem 30, 40, 50 anos, acha que de repente, isso nunca acontecer. Não sou médio ostensivo, nada. Calma, ainda tem tempo. Olha só, o senhor Swedenborg, apenas com 55 anos de idade, veio a presenciar e a estar de cara com esses fenômenos. Então, tem tempo para todos nós. Não se preocupe. Outro nome interessante é o do senhor Andrew Jackson Davis, de 1826 a 1910. De origem pobre, sua mãe viu um certo potencial de natureza psíquica. Com a ajuda de um magnetizador, ele viajava, fazia projeções astrais no mundo dos espíritos. E é interessante que nós temos entre os trabalhadores da nossa casa uma irmã que tem essa capacidade de fazer uma projeção astral, de visitar lugares, tanto lugares na dimensão visível como também na dimensão invisível, relatar o que tem ali, as pessoas que viu, ter experiência e contato com elas. Porém, ela faz isso de uma maneira consciente. Também conheci uma jovem também, muito jovem na época, em que ela fazia isso, só que ela não tinha um domínio, nem estudo, e nenhum controle, e tinha medo de que quando essas projeções aconteciam, simplesmente a sua projeção não voltasse ao corpo. Era o maior medo dela. Isso acontecia com ela na escola, dentro do coletivo, e ela tinha muito medo por conta exatamente disso, que ela não tinha controle. Então, nós convidamos ela para participar de estudos da nossa casa, para que pudéssemos orientar, dar a devida segurança para que ela não tivesse mais medo. Aos 19 anos, escreveu um livro através de transe mediúnico. Ele ditava. Olha aí, a psicografia, tá vendo? Nada mais é que psicografia. Ele ditava, alguém escrevia. Claro e evidente, descreveu muitas mortes, o surgimento dos automóveis, da máquina de escrever e a própria doutrina espírita. Esse jovem aí, se tivesse no período da Idade Média e tal, possivelmente seria um bruxo, alguém que seria dado para as famosas fogueiras da Inquisição. Mas um jovem muito potencial também. E aqui está ele, um dos maiores médios da sua época, chamado de Allan Kardec, norte-americano. Faculdade de ver e descrever o corpo humano. Descreveu o fenômeno desencarnatório, a saída da alma ou a saída do espírito do corpo material. Imaginem essa capacidade de evidência de você ver este fenômeno. Porque muitos espíritos partem sem qualquer tipo de problema, às vezes, aquela perturbação natural, mas sem qualquer tipo de escândalo. Porém, outros se debatem e dificultam esse trabalho e talvez seja uma visão aterrorizante. E esse jovem, esse Andrew Jackson, ele tinha essa capacidade de ver isso. Imagina o tormento que deve ser para um vidente que tenha essa condição mediúnica de observar a saída do espírito do corpo. Temos o outro aqui, do Reino Unido, nascido na Escócia,
ministro religioso, pastor e fundador do movimento restauracionista, o senhor Edward Irving, de 1792 a 1834. Isso deveria estar, inclusive, um pouco antes do Andrew Jackson Davis, mas está aqui. Desculpem a falha de cronologia. Falava várias línguas em transe e fazia cura impondo as mãos. A cura impondo as mãos, nós sabemos muito bem que é um passe magnético, uma doação de energia. Então, como não existia ainda nenhuma técnica que isso veio surgir, obviamente, com já os apóstolos da doutrina espírita, né, e tudo mais, mas Jesus fazia cura impondo as mãos. Então, esta cura impondo as mãos era um fenômeno altamente natural para esses médiuns com potencial de cura. Então, como não existia técnica de movimento, só colocava as mãos, às vezes, no local afetado para que a cura fosse realizada. E falar várias línguas em transe, eu só consigo lembrar de maneira muito mais clara. Existem alguns cultos protestantes de ordem pentecostal, de que em determinado momento dessa celebração, muitos irmãos ali, eles entram em transe mediúnico e começam a falar a língua que eles atribuem à língua a anjos, ao Espírito Santo. No entanto, são transe mediúnicos onde eles fazem ali uma, não demonstração, mas mostram todo o potencial de médium que eles são, tendo a capacidade de falar línguas que a gente não entende, mas que sabemos que ali é efeito de um transe mediúnico de espíritos que transitam esses ambientes pentecostais. E os fenômenos começaram a aparecer nas igrejas que ele pastorava. Uma entidade apareceu para ele e lhe disse que não era nenhuma obra do demônio, e sim ferramenta de Deus. E vejam que aqui, que maravilhoso. O Espírito se apresentou e disse, não tema. Não é nenhum demônio que está vindo para você, que me mandou, mas que, assim como todos os espíritos foram criados por Deus, sim, estou aqui para ajudar. Sou uma ferramenta de Deus para a assistência. E aí nós sabemos que, na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a memória, tem lá exatamente o que é a doutrina espírita. Também a gente vai encontrar isso no que é o Espiritismo, mas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai encontrar lá que o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então é aquela história. Telefones, toca de lá para cá. Nós estudamos esta natureza e esta relação. A natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material não é a nossa com eles, é a deles conosco. Então existe realmente uma inversão aí que a gente não pode confundir e nem pode trocar, porque perderia a lógica. Perderia a lógica. Aqui está o senhor Irving. Temos uma outra pessoa aqui, e esse ele é interessante, porque esse foi muito famoso. Também do Reino Unido, nascido na Escócia. Ele tinha um controle consciente das forças supostamente paranormais. Mas vejam, forças externas faziam o senhor Daniel Douglas Home levantar do chão. Vidente, médium de efeito físico, tinha capacidade de levitação, também se desdobrava, foi contemporâneo a Kardec, mas não se conheceram. Porém, disse que nosso querido decodificador comenta as obras e os fenômenos que eram realizados pelo senhor Daniel Douglas. E uma coisa importante, sabe quando a gente faz algo, ou diz algo, ou escreve algo, que nós não somos o autor daquilo que estamos dizendo, fazendo e escrevendo? É você atribuir o valor de direito a quem pertence, para você não ganhar os méritos daquilo que não é seu ou não é só seu.
sempre atribuiu seus poderes aos espíritos, o que ajudou a popularização do espiritismo na Europa e na América. Então, vejam que é uma contribuição direta para a doutrina espírita. E essa levitação, como era? Aqui nós temos uma representação de como ele levitava. Não era um palmo do chão, 2 dedinhos do chão, uma gilete deitada, não. Era algo em que chamava a atenção pela altura em que o senhor Douglas alcançava. Aqui. Foi um médium inglês que viveu no século XIX e ficou muito famoso por possuir poderes paranormais e extrasensoriais, como, por exemplo, a levitação e a telecinésia. A telecinésia é mover objetos com poder do magnetismo e de fluido mediúnico para esses efeitos físicos. Natural de uma família de videntes, logo nos primeiros anos de sua vida, Daniel espantou seus pais pela superioridade de sua mediunidade e a capacidade sensitiva. Cleveland participou do primeiro congresso espírita, onde fez a primeira demonstração oficial de levitação para o público. Douglas também era capaz de tocar instrumentos à distância. Que maravilha, né, meus irmãos? Uma pessoa dessa, às vezes pouco conhecida no movimento espírita, mas que contribuiu tão bem para solidificar, para afirmar a doutrina espírita na sua época. E talvez esse seja o mais emblemático, aquele que é mais estudado dentro das casas espíritas, são os fenômenos de Hydesville. A gente sabe das irmãs Maggie, Leah e Kate, as irmãs Fox, que escutavam ruídos na parede e, de repente, começaram a criar um código de comunicação com aquele ruído. Bem, mas ruído não é nada para ter inteligência e para entender código. E aí, por conta disso, por conta desse fenômeno, começou a muitos espectadores a frequentar a casa da família Fox. Não sei se eles cobravam, isso não entra no mérito aqui. O que entra no mérito é o fenômeno, o que aconteceu. Estabeleceu-se este código e aí elas, através desse código, descobriram que o homem que viveu ali era um homem, tinha os seus restos, os seus despojos mortais no porão da casa. E aí veio a confirmar, com muitas investigações, de que aquele homem era o Charles Rosner, famoso senhor Pernita, que era um comerciante da época que passava naquela região, que viveu naquela casa ali, e encontraram seus ossos e cabelo. Ele já havia desencarnado há pelo menos 5 anos. Então, as irmãs passaram a se apresentar em salões empresariadas por gananciosos empresários e foram alvo de muitas polêmicas. Por que muitas polêmicas? Porque muitas pessoas, para tentar descreditar os fenômenos, passaram a perseguir a família Fox, as irmãs Fox, para dizer que tudo aquilo era uma fraude. E você sabe quando nós somos instigados a querer fazer algo em que às vezes nós não somos capazes ou que não estamos afim? A gente tem uma capacidade mediúnica, mas não tem outra. E às vezes as pessoas incitavam outras questões mediúnicas em que elas não eram capazes, e muitos médiuns da época, junto com grupos empresários gananciosos, criavam esses fenômenos para preencher essa lacuna de necessidade dos outros, mas na verdade não tinham essa capacidade. E detalhe, sem a ajuda dos espíritos, muitos espíritos jocosos gostam desse tipo de brincadeira, mas outros sérios não. E não compactuavam com isso e não se apresentavam para o fenômeno. Então, elas foram tidas como enganadoras, como mentirosas, mas que o fenômeno existiu, que essa situação com o senhor Perneta também existiu, porém, muitas outras coisas foram criações também, não apenas com elas, mas também com outras personalidades da história. Aqui estão Kate, Leah e Maggie Fox, as irmãs Fox, e a residência
da família aqui ao lado. E aqui este que foi objeto de observação e estudo mais profundo do senhor Allan Kardec. Né? Na casa da senhora Emília Girardin, uma mesa de eixo no centro, letras do alfabeto, números, placas de sim e não, ao centro do ponteiro metálico e uma agulha fixa ajudaram para que as mensagens fossem mais rápidas. Por que esse marco da Emília Girardin aqui ele é tão importante para a doutrina espírita, para as manifestações mediúnicas e para a vinda e o contato dos espíritos? Porque antes as pessoas iam para eventos, salões da sociedade francesa, e viam essas mesas, às vezes com 3 pés, dando saltos, se debatendo e tendo levitações. E aí, também, igual lá com as irmãs Fox, criou-se um código semelhante. Só que era aquela coisa. Uma batida sim, 2 batidas não. Mas a gente quer escrever algo, como é que faz? Você quer escrever? Sim. Como é que faz para escrever? E aí criou-se outro código. Uma batida A, 2 batidas B, 3 batidas C, 4 batidas D e assim sucessivamente. Imaginem um trabalho que dava para escrever uma pequena frase, uma linha que fosse. Muito trabalho. E aí a Emília Girardin, junto com outras pessoas, criaram um código muito mais fácil. A gente vai ver aqui na foto como que era esse mecanismo que facilitou muito todo esse mecanismo de comunicação e de resposta dos espíritos. Aqui uma mesa de 4 pés comum, pequena, e a gente vai ver aqui no próximo slide exatamente um tipo de mesa que era comum à época. Né? É uma mesa com um eixo no centro assim, ó, e 3 pés que ela dava saltos e levitava e tudo mais. E aqui está os mecanismos de contato da época, a famosa pranchetinha, que a gente já viu muito em livros de estudos do Oeste e tudo mais, que era colocado aí, e a condução da escrita era basicamente um movimento mecânico da ajuda do espírito comunicante ali para tentar escrever junto com aqueles que participavam das reuniões. Vejam que ela tem pezinhos aqui para facilitar esse movimento. Mas o que realmente mudou, que foi um marco, foi esse mecanismo aqui. Sim e não, números para formar facilmente e alfabeto de A a Z, onde esse ponteiro girava para lá ou para cá para formar mais rapidamente as palavras e frases e responder de maneira muito mais dinâmica e produtiva todos os questionamentos envolvidos ali no contato com os espíritos desencarnados. E aqui uma outra que essa mulher também foi fantástica, e essa também foi um grande marco por conta de todas as questões científicas envolvidas junto com ela, Eusápia Paladin. Sua data de nascimento aqui e seu desencarne, né? Ela que era italiana, de Minervino, e morreu em Nápoles, em 1918. Eusápia foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época. Vejam, submetida a testes e experiências por cientistas. Lembrando exatamente o que aconteceu com Kardec. O fenômeno que chegou para ele de uma maneira em que as pessoas se divertiam, se entretiam com aquilo, um amigo seu que era sério e respeitoso disse que existia algo ali. E Kardec passou a investigar por conta do crédito que esse amigo dele. E ele foi investigar cientificamente tudo o que acontecia naqueles fenômenos supostamente paranormais, ali, ou magnéticos. E aí aconteceu que a Eusápia Paladin foi submetida pelos cientistas da época, tais como Alexandre Aksakov, que é um grande estudioso do magnetismo e depois passou a estudar os fenômenos mediúnicos também na Rússia. César Lombroso, que era criminalista e cientista italiano. Charles Richer, que era médico e tinha outros conhecimentos científicos.
Enrico Morcelli, também um grande estudioso desses fenômenos paranormais e espirituais da Itália, Pierre Curie, entre outros. Vejam, ela foi para os Estados Unidos, descrita como uma médium que podia usar de truques quando o seu dom lhe faltava, embora Kerrigan estivesse convencido de que ela podia efetivamente realizar os atos supostamente sobrenaturais. Não tem nada de sobrenatural, tudo natural. E aquilo que a gente falou de você ter uma capacidade, ter um potencial, fazer algo, não fazer outro, mas para dar justificativa ao público que está lhe assistindo ali, você às vezes quer criar um fenômeno que não existe. Mas o fenômeno existe, a gente vai ver aqui nos outros slides, tudo o que aconteceu com ela. Cabe uma menção honrosa aqui a um outro grande cientista, um dos maiores químicos ainda hoje da Inglaterra, o senhor que foi nomeado cavaleiro pela coroa inglesa, William Crookes, que ele também, além desses fenômenos, uma jovem, não lembro se 12 ou 14 anos de idade também, tinha tanto potencial mediúnico que ele passou a estudar esses fenômenos dela, e principalmente fenômeno de materialização, onde ela fazia aparecer e se apresentava para ele um espírito em que ele pegava fragmentos da roupa desse espírito de uma mulher e passava a estudar esse fragmento de um espírito que era materializado no corpo desse espírito desencarnado e estudava tudo o que constituía aquele pedaço de vestido, aquele pedaço de tela em seu laboratório. Então, o espírito se apresentava, materializava uma roupa, William cortava um pedaço desse tecido dessa roupa e ia para o seu laboratório estudar de que era composto as fibras daquele tecido. Vamos lá, voltando para Paladino. As primeiras manifestações da sua mediunidade consistiram no movimento de levitação espontâneos e de objetos, quando contava apenas 14 anos de idade, registrados na casa de um amigo com quem residia. Aos 23 anos de idade, graças a um espírita convicto, Signor Damiano, também na Itália, conheceu o espiritismo. Veja que o espiritismo aqui já era conhecido de muita gente, aqui estamos na Itália, não tão longe, mas não tão perto da França, e que já sabia de tudo isso, já tinha um estudo, já tinha uma prática de espiritismo na França que era muito forte, e a Itália é vizinha à França, sem problema. Por volta do ano de 1888, tornou-se conhecida no mundo científico em virtude de uma carta do professor Ercole Chiaia, enviada ao criminalista César Lombroso, relatando detalhadamente as experiências já realizadas por ele com a médium, carta essa publicada no jornal Fanfula della Domenica. Então, o cientista já estava submetendo ela a diversos experimentos e enviou essa carta para o Lombroso, inclusive essa carta você pode encontrar ela na internet sem problemas, e tudo mais. 3 anos mais tarde, em 91, Lombroso aceitou o convite, realizando uma série de sessões com a médium. Esses trabalhos foram acompanhados por uma comissão dele, um grupo de pessoas, integrada pelos professores Schiaparelli, diretor do Observatório de Milão, Gerossa, catedrático de Física, Emancora, doutor em Filosofia de Munique, e o professor Charles Richer, da Universidade de Paris. Além das sessões, muitas outras foram realizadas com a presença de homens de ciência da Europa e também da América. Outra coisa interessante aqui, meus irmãos, que é exatamente uma experiência que o senhor César Lombroso passou. A conversão de Lombroso deveu-se também ao fato de o espírito da sua mãe. Chegou na mãe, a gente sabe que desconcerta qualquer um, né? Ao ver-se materializado em uma das sessões realizadas com Eusápia. Em 1894, o Nobel em Medicina, Charles Richer, gente, estamos falando aqui de alguém da ciência que tem respeito por toda a comunidade científica da época, não só na Europa, mas em todo o mundo, porque os seus estudos já tinham uma comprovação que foram feitos através de diversos testes e experimentos. O Richer é um desses. Realizou várias sessões experimentais com o médium em sua própria residência e considerou autênticas as levitações parciais e completas de mesas,
além de outros fenômenos de efeito físico. Em 1895, o casal de cientistas vencedores também do Prêmio Nobel Pierre Curie e Marie Curie também testaram o paladino. Gente, dois Nobel, isso não resta dúvidas de que a ciência está totalmente envolvida aí com o fenômeno espiritual, com a médium, atestando o fenômeno sem deixar dúvidas. Também testaram a paladina e consideraram autênticos os fenômenos de efeitos físicos produzidos por ela, como consta em carta que enviaram ao físico Louis Georges Gouillet, neste mesmo ano de 1895. Meus irmãos, agradeço demais pela atenção de vocês. Espero que tenha sido deveras proveitoso essas informações, e hoje literalmente foram informações de tantas outras personalidades que contribuíram diretamente para a doutrina espírita. Oremos. Obrigado mais uma vez, Pai amado. Jesus, pela tua presença entre nós, pela companhia e assistência dos amigos espirituais que nos possibilitaram esse encontro. Felizes estamos mais uma vez por estarmos diante deste banquete espiritual e rogamos que todos possamos continuar firmes e fortes no mesmo ideal, resistir um pouco mais, e sabemos que esse distanciamento social está mais perto de acabar e todos voltaremos a estarmos reunidos não apenas em coração, mas também em corpo físico, para que possamos nos confraternizar, nos encher ainda mais da alegria da presença de todos em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Muita paz.